falando ainda sobre Donald Trump, a pergunta que a matéria da Manu Alcântara faz é: eleição de Trump pode afetar a inelegibilidade de Bolsonaro? Jair Bolsonaro parabenizou Donald Trump. A gente sabe que ele é um grande apoiador de Donald Trump. Os dois estão aí do mesmo lado, da extrema-direita. Bolsonaro manifestou aí os parabéns pela vitória de Donald Trump no dia da vitória. E muitas pessoas, inclusive de direita, começaram a falar sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro voltar ao poder. Isso porque, com um país de direita, se o Brasil fosse um país de direita, estaria aí mais alinhado com os conceitos dos Estados Unidos a partir de janeiro do ano que vem. O primeiro a aventar a probabilidade de voltar ao poder foi o próprio Bolsonaro. Ao parabenizar o aliado norte-americano, o político afirmou que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho, que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca deixam vencer pelas adversidades. Bom, mas tem aí um problema, uma pedra no sapato do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está inelegível até 2030 por conta de vários processos que ele responde na justiça. Aqui a gente tem a matéria fala sobre esperança e condenações. A esperança da elegibilidade de Bolsonaro precisa estar acompanhada da crença de que é possível reverter essas decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Para isso, seria necessário sucesso dos recursos nos dois casos no qual Bolsonaro foi considerado inelegível. Em 2023, o colegiado da Corte o condenou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Primeiro, por ter se reunido com embaixadores no Palácio da Alvorada em 2022, perto ali das eleições presidenciais, na campanha das eleições presidenciais, e por feito acusações inverídicas sobre o pleito eleitoral e sobre as urnas eletrônicas. No caso da reunião com embaixadores, Bolsonaro recorre agora ao Supremo Tribunal Federal para reduzir as chances desse recurso. No caso do 7 de setembro, os trâmites recursais ainda estão em curso. Além disso, Bolsonaro é investigado em inquéritos criminais. Isso pode diminuir ainda as chances dele se tornar elegível antes de 2030, ele que está inelegível, lembrando, até o ano de 2030. O ex-presidente responde a uma suposta tentativa de golpe de Estado num inquérito que ainda não foi concluído pela Polícia Federal, PF, que continua investigando, continua aí apurando essa história, fazendo audiência sobre isso, inclusive fez aí uma última audiência na semana passada. Bolsonaro é investigado também por apropriação ilegal no caso daquelas joias, principalmente das joias sauditas, e aí de uma investigação também que envolve uma suposta venda de relógios que ele havia ganhado como presidente da República, venda que havia sido feita pelo pai de Mauro Cid, lá nos Estados Unidos. Ainda em suas redes sociais, no entanto, Bolsonaro declarou: até lá, seguiremos firmes, de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel. Então, Bolsonaro aí não perde as esperanças. Para quem acompanha a política, sabe que, inclusive, o presidente do PL, que é a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, o partido dele, o presidente Valdemar Costa Neto, presidente do PL, chegou a negociar aí na Câmara dos Deputados sobre a votação do PL da anistia para que Bolsonaro pudesse se tornar elegível aí para as próximas eleições presidenciais. PL da anistia saiu da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora vai ser criada uma comissão especial para tratar deste assunto. Claro, a gente continua acompanhando.